E a minha mãe que me expulsou de casa por uma gravidez que eu nem tinha. E fica aqui na história nova. Bom, gente, eu sou filha única da minha mãe e quando essa história aconteceu eu tava com 19 anos. Eu não trabalhava ainda, eu apenas estudava e dependia financeiramente da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim muito batalhadora, sabe? Que tirava da boca dela pra colocar na minha e tudo. Enfim, eu não vou ser uma ingrata aqui e falar que ela foi uma péssima mãe, porque ela não foi. Ela realmente sempre buscou me dar o que comer, nunca deixou faltar nada e tudo. Enfim, como eu falei, nessa época eu só estudava, eu ainda não trabalhava e eu sempre visei por um futuro melhor, visei por conseguir um emprego e ajudar a minha mãe e tudo, até porque éramos só nós duas, né? Enfim. Eu tinha uma amiga, nessa época eu tava fazendo faculdade, né? E eu tinha uma amiga que eu me aproximei muito dela na faculdade. E essa minha amiga tinha uma vida completamente diferente da minha, né? Só que essa minha amiga chegou pra mim falando que achava que eu estava grávida e tudo, que ela tava muito nervosa, não sabia o que fazer e tudo. E nisso ela foi pra minha casa, né? Porque nesse dia a gente acabou saindo mais cedo da faculdade e ela foi pra minha casa e lá na minha casa ela me contou. Aí eu falei pra ela, não, bora logo fazer o teste, né? Porque, enfim, é melhor tirar logo essa dúvida, aí depois com o resultado tu vai ver o que tu vai fazer. E aí ela não queria fazer de imediato, né? Mas eu fiquei insistindo pra ela fazer logo, porque era melhor saber logo o resultado. E aí nós fomos na farmácia, compramos o teste de gravidez daquele de farmácia mesmo e voltamos pra casa pra fazer. Na hora ela nem queria muito fazer, porque falam que a melhor forma de você fazer esse teste é sendo o primeiro xixi do dia, né? Mas ainda assim ela quis fazer depois e, enfim, ela fez. Conclusão, gente, o teste deu positivo. E aí, tipo assim, gente, nunca passou pela minha cabeça, sabe? Ela fez tudo, eu só botei lá no lixeirinho do meu banheiro, porque na minha casa onde a gente morava tinha 2 banheiros, o que ficava no quarto da minha mãe e o que ficava no meu quarto. Eu só joguei no lixeiro e, tipo, ela disse que ia pra casa pra falar com os pais dela, com o namorado pra resolver e pronto, né? Beleza, gente. E aí, logo de noite, a minha mãe chegou em casa, né? A gente jantou, fui dormir. E quando foi no outro dia, eu fui pra faculdade, né? De manhã, porque eu estudava de manhã. E aí, gente, quando eu voltei pra casa, as minhas coisas estavam todas arrumadas. Tipo assim, tava tudo guardadinho já e tal. E eu vi as minhas malas daquele jeito e falei, que é isso, mãe? Ela, isso aqui é pra você ir embora agora. Aí eu, mas embora pra onde? Por quê? E na hora minha mãe começou a descascar falando que ela tinha encontrado o teste de gravidez, que eu estava grávida, como é que eu tinha coragem de ter feito isso, um negócio desse com ela, que eu era uma decepção, que eu era isso, que eu era aquilo. Só que a minha mãe tava tão nervosa, gente, tava tão nervosa, que ela gritava, ela berrava, e eu tentava falar que eu não estava grávida, que o teste não era meu, e ela não me escutava, sabe? Ela só me chamava de mentirosa. Na verdade, ela escutava, mas achava que eu tava mentindo. E ela me ofendia, me chamava de mentirosa e tal, e eu tentando conversar com ela, e ela não queria muito papo comigo. Até que ela foi me jogando, assim, me expulsando mesmo pra fora de casa, me empurrou, me botou pra fora, jogou as minhas coisas em cima de mim. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Sabe? E eu, tipo, não, tudo bem, eu vou. Quando ela se acalmar, eu volto e a gente conversa e eu vou falar que não é meu, né? E fui pra casa dessa minha amiga, que inclusive acabou me acolhendo na casa dela. E aí, tipo, eu tava muito triste, né? Óbvio, eu tava nervosa, né? Toda aquela situação. E a minha amiga, não, vamos lá, eu vou contar pra ela e tudo. Gente, quando eu tentei voltar pra minha casa, porque isso era, tipo, por volta de 1h da tarde, né? Tentei voltar em casa de noite pra tentar conversar com a minha mãe não tava. Beleza, voltei pra casa da minha amiga, dormi, passei a noite. Quando foi no outro dia, eu voltei pra casa de novo. Quando a minha mãe me viu, ela fez um outro escândalo de novo, dizendo que era pra eu ir embora, que era pra eu ir embora, que ela não queria me ver, que ela não queria me ver. Até que, depois de muita luta, ela conseguiu me escutar e a gente explicou pra ela toda a situação. Que quem tava grávida era minha amiga, não era eu e tudo. Mas a minha mãe não acreditou muito não. Ela foi na farmácia, comprou um teste de gravidez e fez eu fazer o teste na frente dela pra ter certeza que não era eu que estava grávida. E assim, depois que ela viu que não era eu, ela me pediu desculpas e tudo. Eu não vou dizer pra vocês que pra mim foi super tranquilo, porque não foi. Eu fiquei bem triste, bem chateada com a atitude da minha mãe. Enfim, né? Como não ficar com toda aquela situação? Mas eu também acho que eu nunca viraria as costas pra minha mãe por conta disso. Até porque no final de tudo eu não tava grávida mesmo. Se eu estivesse e ela tivesse feito isso, era outra história. Mas no final de tudo eu não tava. E então voltei pra casa, né, tudo. E hoje ainda tô morando com a minha mãe. Eu tô no meu último ano da faculdade, esperando pra me formar, né, conseguir meu emprego, tudo. E hoje quando a gente lembra da situação, a gente acha até graça. Mas eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei um bom tempo muito triste, muito chateada com a minha mãe. Mas, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a minha mãe sempre foi uma mãe muito guerreira. Ela sempre me deu de tudo, nunca deixou faltar nada. Então eu acho que eu não teria coragem de virar as costas pra ela por uma situação como essa. Mas no final de tudo acabou sendo resolvido. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.